Olá, eu sou Milho. E hoje vamos ler as histórias sobrenaturais dos inscritos. Aquelas que se fica com medo só de lembrar. Quando os fantasmas se divertem na sua casa. Vamos ao vídeo. Antes de começar, já sabe, você tem que deixar a sua história aqui pra gente poder ler no próximo vídeo do mesmo tema. E também muita gente vem aqui só pra ler os comentários, pra ler a sua história também, deixar joinha e também comentar algo sobre a sua história. E aí, se eu não ler, você pode o quê? Pegar, pôr na próxima, uma hora eu vou acabar lendo, tá bom? Depois que terminar de ver esse vídeo, vai conhecer também o Lar Freak Lar, nosso canal de daily vlogs, culinária, dia a dia, passeios, tá tudo lá. E também o Freak TV com casos criminais, casos ufológicos, misteriosos, do outro mundo e From Hell 666. Então, terminando aqui, vai assistir lá o outro canal também. Pra começar o de hoje, tem esse comentário aqui, ó. Oi, Milho, Mini Produção. Bom, esse relato não aconteceu comigo, mas com minha madrinha. Não só com ela, mas com demais da família que irei contar em outro relato. Como assim? É um relato de capítulos, é isso? O ano era 2005 e minha madrinha havia se casado. Deixa eu pôr o microfone mais perto aqui pra dar um mistério. Pera aí. Pronto. Mudou-se para uma casa ao lado da que ela morou, até um dia antes do casamento. Era um terreno enorme e havia 3 casas ao lado. Uma noite, ela e o marido estavam no quarto, prontos para dormir, e eles começaram a ouvir um barulho de panelas caindo. Do quarto, eles brigaram com os gatos, tudo ficou em silêncio. Minutos depois, repetiu. Voltaram a brigar com os gatos e isso aconteceu mais 2 vezes. Olha, isso aqui já aconteceu aqui em casa, de, né, alguma coisa cair, você acha que é o gato, né? E aí depois o gato tá junto com você na cama. Isso não aconteceu aqui, mas já ouvi barulho e era o gato mesmo. Aliás, não, teve vez também que quadro caiu da parede, e aí não era o gato, eu achei que era o gato. Na última vez, o barulho foi como se vários pratos haviam caído e quebrado. A minha madrinha levantou e foi até a cozinha para limpar. Quando ela chegou lá, não havia nada quebrado. A cozinha toda em ordem. Hoje em dia, ela não vai ver mais nada do que acontece, mas alguns da família sim, inclusive eu. Detalhe, isso vem acontecendo desde 1998, quando a minha tia será que é parente que tá em casa e tentando avisar a família de alguma forma que tá em casa? Será? Ou a pessoa tá querendo ir embora da casa e não consegue. Talvez. Vou comentar até aparecer. 3ª tentativa. Funcionou. Agora vai. Vamos lá. Olá, Milho, Mini Produção e gatinhos. Essa história aconteceu com a minha irmã em 2015. Tinha acabado de completar 18 anos. Ela pegou uma infecção muito forte nas pernas e não conseguia andar direito. Teve que ficar internada. Mas por ela ser de maior idade, ela não podia ter acompanhante. Tinha uma senhorinha no quarto dela que falava que tinha 2 mulheres de branco segurando a minha irmã. Eita, não sei o que é pior. Se você vê as pessoas de branco segurando alguém, ou alguém te falar que tem 2 pessoas de branco te segurando. Que as mulheres de branco cuidavam dela e não saía do lado da minha irmã. No dia que a senhorinha mais falou que via as mulheres naquela noite, a senhorinha... Eita, a senhorinha foi de arrasta pra cima. Nossa família tem vários relatos sobrenaturais, principalmente meus avós por parte de pai. Nesse caso da minha irmã, eu prefiro acreditar que essas mulheres eram anjos de Deus. Será que era tipo o anjo da guarda que veio preparar a pessoa pra levar, né? Porque tem essas histórias assim, de que quando a pessoa tá prestes a, né, aí de arrasta pra cima, vem alguém preparar ela pra levar pra algum lugar. Não tem essas histórias assim? Eu assisti A Viagem, eu lembro disso. Você assistiu A Viagem? Lembra a novela da... Como que era? A Diná? O Alexandre. O Alexandre dava medo. Olá, Milho, Mini Produção. Essa história tem por volta de 12 anos. Aconteceu quando eu ainda estava no ensino médio. É engraçado que a pessoa fala assim, essa história aconteceu por volta de 12 anos. Parece que faz muito tempo, né? Quando eu ainda estava no ensino médio, ó. Ainda estava, ou seja, faz muito tempo. 12 anos. E eu já tinha 2 anos de canal nessa época. Na época eu não morava no Brasil, e sim na Coreia do Sul. Coreia do Sul vai aparecer os fantasmas que nem um menino lá, porque coreano sabe fazer terror, viu? Coreano sabe mesmo fazer terror, né? Ou coisa de terror oriental no geral, o bicho pega. Mais especialmente em Daejeon, eu não sei se é assim que fala, uma cidade populosa sul-coreana. No colégio em que eu estava, toda sexta-feira no horário do almoço, um grupo de jovens iam em uma mesa do refeitório para contar desde histórias de terror, relatos, lendas urbanas e até rituais que não deveriam ser executados. Enfim, o passatempo do recreio é esse, é? No Brasil a gente faz a brincadeira do copo, né? Certo
Certo dia, quando eu estava com aquele grupinho, pois eu gosto de muitas coisas de terror, um dos jovens mencionou o jogo do elevador. Aquele ritual que faz você ir pro outro mundo e blá blá blá, vai pro 7 além. Como na época eu já tinha ouvido falar nesse jogo do elevador, mas nunca havia pesquisado sobre ele, porque eu sempre me esquecia ou não estava tão curioso, decidi perguntar mais, pois me veio um pico de curiosidade. E para que esse pico foi me atingir nesse exato momento? Não sei. Pois bem, ele me contou que você tinha que estar em um prédio e tinha no mínimo 10 andares e que você precisaria apertar uma sequência de botões específicas para isso funcionar. Você precisaria entrar no elevador e o mais importante, não conversar com uma mulher que entrasse durante o jogo. Eita, peraí. Quando você fosse começar esse negócio, em algum momento ia entrar uma mulher no elevador logo em seguida, é isso? Fiquei curioso, fiquei esperando a aula acabar. Chegando em casa por volta de umas 5 para 6 da tarde, eu decidi pesquisar mais sobre o jogo e vi que era necessário um papel para decorar os números. E como a minha curiosidade sempre tomou conta do meu corpo, a vontade de fazer aquilo também, eu decidi ir até o elevador do meu apartamento, que tinha uns 14 andares, apertar os números para começar o ritual. Eu já estava sentindo um frio na barriga e uma tremedeira por causa da ânsia em fazer aquilo ou até arrepios. Quando eu apertei as 5 primeiras sequências de números, o elevador simplesmente desligou as luzes e parou. Quando as luzes voltaram, eu percebi que eu estava em um andar diferente. Tava no 666 do capeta. E como eu já estava com o Forever na mão, eu pensei em desistir. E eu desisti, mas quando eu saí do elevador, atrás de mim entrou uma moça com cabelo longo, sobretudo vermelho. Parecia um pouco a Akamanto, misturada com a Kushishakiona. Eu lembro vagamente das imagens dela. Milho, minhas pernas arrepiaram, meu corpo esquentou, a minha espinha gelou, meu corpo todo gelou de um jeito que você não tem noção. Eu morava no 6º andar, e como eu tava no 9º andar, precisava descer todas as escadas. Por que não foi do elevador? Você não queria ver o capeta? E fiz isso na velocidade do Flash, que quase capotei pela escada. Quando eu voltei pro meu apartamento correndo, a minha mãe perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que precisava ir ao banheiro urgente, e precisava mesmo, porque eu quase me mijei vendo aquela mulher esquisita e vendo o elevador no 9º andar depois de ter apagado as luzes. Algumas horas passaram, eu estava no PC, porque era sexta-feira, não tinha aula no dia seguinte. Enquanto eu navegava na net, eu ouvi minha irmã mais nova, Ha-Yon, me chamar, e eu respondi do meu quarto dizendo que foi, e do nada, silêncio. Ouvi o som da mesma ranger os dentes. Ela faz isso enquanto dorme, pois tem bruxismo, range os dentes enquanto dorme. Quando eu me toquei que ela estava dormindo e aquilo que me chamou não era a minha irmã, eu juro que eu quase mijei na calça de novo. Quer dizer que já aconteceu 2 coisas esquisitas no mesmo dia. E no final ainda vai falar que mora na mesma casa. Decidi ficar em silêncio, desligar o PC no modo stealth. Eu peguei uma espécie de amuleto que tinha em cima da porta do meu quarto. E mais uma vez me pergunto por quê. Por que eu fui tirar aquele papel com os ideogramas para me afastar do mal? Burrice humana. Fui andando e dizendo: se tentar me atacar, eu tenho esse amuleto protetor para te derrotar. Algo parecido com isso, com as pernas vibrando com uma britadeira. Como não havia ninguém, o gênio aqui esqueceu de colocar o amuleto de volta em cima da porta, e quando eu fui dormir, eu tive um sonho estranho com um ser demoníaco em um lugar que parecia uma estação de trem. Quando eu acordei, eu vi uma silhueta perto da porta do meu quarto. O rosto dela era um pouco visível e parecia ser de uma moça bela. Quando ela percebeu que eu acordei, ela acenou e deu um sorriso bizarro. Então, desapareceu. No dia seguinte de manhã, a minha mãe ficou maluca e acordou todos da casa com um berro ensurdecedor. Quando fomos ver o que era, vimos que o vaso que ela tinha ganhado da minha avó estava no chão todo espatifado. Ela estava igual um dragão, perguntando para cada um de nós se alguém quebrou o vaso. E tem um detalhe, esse vaso ficava em uma cômoda que tinha aquelas aberturas de vidro, tipo uma mini porta. Como todos disseram que estavam dormindo, suspeitei que fosse a tal coisa do meu quarto que fez isso. E depois desse jogo, nunca mais mexi com nada que envolvesse o sobrenatural. Era só que faltava agora. O fantasma, além de ameaçar e assustar, vai dar prejuízo dentro de casa. Além disso, uma espécie de sacerdote teve que ser chamado para purificar o local onde era o elevador, pois muitos moradores relatavam ver uma tal mulher de sobretudo entre as 5 horas e até mesmo o elevador apagar as luzes do nada. Não é melhor chamar o técnico? Era uma boa também. Tudo isso por minha causa. Ou alguém que já tinha feito isso antes de você também. Você só foi mais um que participou do negócio. Eu não contei nada pra ninguém, só pras pessoas do grupo que ficaram incrédulas e curiosas com a história. Enfim, voltei para o Brasil faz 2 anos e parece que me acostumei com o país. Espero que você leia o relato. Beijos e até depois. PS, desculpa alguns erros de pontuação, pois estou voltando a estudar português e sempre embaralho em usar a vírgula. Eu não sei usar até hoje. Eu estudo no Brasil desde 1990.
Milho do céu, eu aqui outra vez. Olha, vocês que começam as histórias aqui, tem outra história, eu de novo, mais uma história pra contar. Vocês já pensaram em se benzer? Depois que saí da pousada, comecei a trabalhar num hotel bem grande, um hotel bem antigo da minha cidade. Isso aqui também, você sai, aconteceu um negócio esquisito onde você trabalhava, você acha que é um fantasma. Você foi trabalhar em outro lugar, aconteceu outra coisa esquisita. Parece que o problema não é o lugar, né? Nesse hotel eu trabalhava como ASG e limpava o corredor de pedra quando já tinha caído a noite. Nesse corredor tem uma sala enorme e redonda, e como ninguém usava a sala por ser salão de eventos, eu deixava apenas a luz do meio acesa, o restante da sala ficava uma penumbra, os cantinhos ficavam bem escuros assim. Tava finalizando o corredor à frente e vi uma sombra muito alta e acinzentado passar devagar de um lado pro outro. Eu fiquei paralisada, quando eu consegui me mover, corri pra recepção, que era perto, e pálida, contei pra recepcionista. Ninguém acreditou, pra variar ficaram debochando. É assim até o capeta aparecer pra eles. No dia seguinte, contei pra minha chefe e disse que não limparia aquele lugar na parte da noite. Ela veio com um dente de alho e disse: agora você não vai mais ver o nome do dono. Se ela sabia possivelmente quem era que aparecia, porque tem história. Eu, brava, disse que alho só afastava vampiro. Ela me disse em tom de ameaça que se eu contasse pra mais alguém... Como assim? Nunca mais limpei... Quer dizer que se contasse pra alguém que tinha um fantasma ali, ela ia te dar advertência? Tá esquisita essa história aqui. O que essa mulher não quer contar? Por quê? Que histórias mais tem esse lugar aqui? Parece história de dono antigo que não foi embora. Parece mesmo essas histórias assim. Olá, Milho, Mini Produção segue segunda vez contando essa história. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai obrigou-me a ir num velório de um amigo dele que eu não... Não obriga as crianças a ir em velório, gente. Pra que você vai levar a criança no velório? Não faz sentido nenhum. A criança não precisa lembrar de gente morta. Não precisa levar. Não faz sentido nenhum, na minha cabeça, levar a criança pra velório. Só serve pra ficar correndo de volta do caixão, ou chorando, né? Ou brincando como se nada ruim tivesse acontecido. Quando chegamos lá, fiquei num canto à espera da hora de ir embora. Aí um homem aproximou-se de mim e falou: aproveita a vida, menina. Seja feliz, porque eu não aproveitei. Serve também pro fantasma aparecer pra ela. Passou a mão na minha cabeça e foi embora. O meu pai, antes de irmos embora, obrigou... O seu pai só te obriga a fazer as coisas também, né? Obrigou-me a despedir da pessoa. Não, gente, pra quê? Pra que você vai obrigar a criança? Ah, não, se despede aqui, ó, você nunca mais vai ver. Tá bom. Quando eu olhei pro caixão, eu assustei-me. Era o homem que conversava comigo no tempo que eu fiquei no canto. Ah lá, tá vendo? Só traumatizou a criança. Passei a não conseguir dormir. Tinha pavor de ficar sozinha. Ia ao psicólogo, não apagava a luz de noite. Anos depois, descobri algo incrível que mudou a minha vida. Aquele morto miserável tinha um irmão gêmeo. Olha, ainda bem, não é mesmo? Mas o trauma aqui você viveu durante a vida inteira, né? Até descobrir que tinha um gêmeo. E volta a falar mais uma vez, não levem crianças em velórios, deixa as crianças em casa. Oi, Milho e Mini, quando eu tinha uns 10 anos, morava com meus pais em um sobrado. Eu lembro que eu estava na parte de cima da casa do meu quarto, sentada no chão, com meu caderno e lápis de colorir. Eu estava encostada no meu guarda-roupa, até que eu vi na TV a chamada das Olimpíadas de Patinação no Gelo. Eu corri para o quarto da minha mãe, que fica no mesmo andar, na parte da frente. Milho do céu. Enquanto eu assistia, eu ouvi barulhos de gaveta abrindo no meu quarto. Achei que era minha mãe arrumando algo. Chamei ela para ver a TV junto comigo, mas como ela não respondeu... O que talvez tenha sido melhor do que alguma coisa responder alguma coisa. Me levantei e fui até o meu quarto falar com ela. Quando eu cheguei no quarto... Meu caderno de desenhos que estava no chão estava dentro da gaveta, com metade para dentro e metade para fora. Meus lápis espalhados. Minhas pernas até falharam na hora. Eu corri para chamar a minha mãe e dormi com os meus pais por uma semana. Não acreditaram em mim, mas até hoje eu fico pensando o que aconteceu no meu quarto. Quer dizer que você nunca soube o que estava mexendo nas suas gavetas, é isso? E conseguiu voltar a dormir nesse quarto, é isso? Olha, coragem. Olá, Milho Mini Produção, meu relato aconteceu esse ano, em meados de maio. Bom, eu estava dormindo, virada pro lado da parede,
Quando eu me virei pro outro lado, detalhe que eu deixo uma cadeira ao lado, quando eu olhei, eu vi um tronco de um homem. Me levantei um pouco porque eu tentava ver a cabeça, porém o que eu via foi o seu tronco. Um braço esticado, com as mãos cheias de anéis em todos os seus dedos e um relógio de prata no pulso. Mesmo assim, eu queria ver o seu rosto. Sem sucesso, gritei um "Sangue de Jesus tem poder". Me virei novamente e voltei a dormir. Como assim? Eu acho incrível esse conceito de ver algo assustador, não saber o que é, virar pro canto e dormir. Mas essa imagem do tronco, braço esticado em minha direção, anéis nos dedos e aquele relógio não saem da minha frente. Foi bem assustador. Talvez tenha sido melhor nunca ver o rosto do que era, porque poderia te traumatizar ainda mais, imagina, né? Porque assim, um negócio assim, você acha que é uma sombra, sei lá, eu vi de relance, não sei bem o que é. Quando você vê a cara de alguma coisa, aí o bicho pega, né? Quem vê cara não vê o rabão do capeta. E com essa, a gente encerra esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!